Olá, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Bol. Olá, bom dia para todos, boa tarde, boa noite, depende, né, do horário que você está assistindo ao vídeo. O meu nome é Devananda, como vocês já sabem, muitos, né, já sabem, estão acompanhando a série. Nós estamos estudando o texto Bhagavad Gita e nós estamos na parte inicial, que é a parte montando o cenário, né? Quem não assistiu ainda os vídeos anteriores, está disponível, né, na playlist. Você pode acompanhar todo o raciocínio desde o início, né? Eu quero aqui lembrar que eu não sou um perito no Mahabharata. Quer dizer, eu não conheço tantos detalhes em relação ao Mahabharata, que é a epopeia que conta a história, não é, em que o Bhagavad Gita está inserido. Então eu conheço o suficiente para falar do assunto. Mas aqueles que assim anseiam por conhecer os detalhes, não é, do Mahabharata, aí nós vamos deixar o link, não é? Vai ficar disponível um link, e ali você pode explorar, porque ali se conta em detalhes, se mencionam os nomes, os períodos, todo bem cronometradinho assim, porque aí você pode fazer uma pesquisa paralela, para a gente não congestionar muito aqui o contexto que nós estamos apresentando, tá bem? Então vamos cantar o mantra de introdução, para a gente dar sequência no estudo que nós estamos fazendo. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Gurudeva, 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 Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada, Patita Pavana, Ki Jai, Om Vishnupada, Paramahansa, Parivrajacharya, Stotra, Satsuri, Srimad, Sua Divina Graça, Abhay, Charan, Bhaktivedanta, Swami Prabhupada, Ki Jai, Srimad Bhagavad Gita, Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
bem, então vamos dar sequência, né? Nós paramos ontem, nós fizemos um paralelo ontem entre a reação, né, de um devoto e a reação de uma pessoa simplesmente assim, que segue uma religião por seguir, tá? Religião sem filosofia é sentimentalismo e gera o fanatismo. Filosofia sem religião é especulação mental, gera o ateísmo, que é uma depressão intelectual. Então, ambos os caminhos são improdutivos, porque são estéreis. Entendeu? Agora, quando você junta as duas coisas, religião, que significa religião, a religião vem do termo religare, ou ligar novamente, porque estava desligado. Ligar-se à fonte. Qual é a fonte? Supremo, absoluto. Ok? Agora, no sânscrito, o termo religare, que religare é em grego, né? Em latim. No sânscrito, o termo para religião é yoga. Yoga. Yud significa a raiz, ou que ligar-se à raiz, ou ir à fonte, ou aprofundar-se. Por isso que yoga é meditação, que meditação você se aprofunda. Então Yud com Go, que significa prazer. Go em sânscrito significa que dá prazer, que produz prazer. Por exemplo, a vaca é conhecido como Gomata. Gomata. Mata significa mãe. Mata, por incrível que pareça, significa mãe. Ou nós falamos o termo Mataji. Você vai na Índia, nos ônibus está escrito assim, Jaya Mataji. Jaya Mataji significa glórias à mamãe. Glórias à mamãe. É muito lindo, a cultura indiana, de modo geral, ela é uma cultura de adoração à mãe. Assim, um filho, quando vai viajar, não sai de casa sem antes se ajoelhar perante a mãe, tocar nos pés da mãe e se benzer. É assim que eles fazem. Vai viajar, chega diante da mãe, não é o pai. Primeiro é a mãe, depois o pai. Se benze nos pés da mãe, está purificado, aí se benze nos pés do pai. Eles dão a bênção, o filho pode viajar. Entendeu? E o princípio maternal é superior. Então, você vai ver lá, Jaya Mataji, todas as glórias à mãe. Né? Então, Mata significa mãe, e Ji é o diminutivo para mãe. O Mataji significa mamãe, ou mãezinha querida, no caso. Né? Então, a Go significa prazer, aquilo que dá prazer. Né? Daí nós temos Govinda, né? Aquele que dá prazer aos sentidos, Govinda. Poucas pessoas sabem, mas uma grande maioria das palavras que nós usamos, mesmo em português, que na verdade a língua portuguesa vem de onde? Vem dos romanos. É uma língua latina. Né? Tinha naquela região uma língua lá, não é? Mas quando se misturou com o romano, virou o português que nós temos hoje, que tem origem latina. E aí o que acontece? Os romanos foram basicamente intelectualmente educados pelos gregos, praticamente. E muitos dos conhecimentos gregos foram retirados dos Vedas. O Srimad Bhagavatam, que é uma escritura pós-Bhagavad Gita, explica como foi que os povos dos Cáucasos, que são os gregos, e a região do Oriente Médio, foram formados a partir de uma evasão que houve da Índia. E esses povos subiram e dominaram a região do Mediterrâneo e o Oriente Médio. Por exemplo, se você vai no Marrocos, você olha para o Marrocos inteirinho, é a Índia praticamente, só que numa língua árabe. A palavra Marrakech, Kesh, Keshava, vem de, depois nós temos a palavra Kashmir, ou Rishikesh,
Hari Sikesh. É tudo sânscrito. Maha, Maha Mantra, né? Marrakech, por exemplo, vem do sânscrito. Iram, a palavra Iram vem de Aryan, que é uma palavra védica que significa civilização com conhecimento superior. Vem de Iram. O Hitler não queria uma sociedade ariana. E ele não pegou os símbolos védicos, a suástica, para produzir uma sociedade ariana. Vem dos Vedas, Aryan. Aí tem o Iram. Vem tudo dali, do território indiano. Quem já ouviu falar na cidade conhecida como Singapura? Ou Singapur? Singapur. Singapur. Pur significa cidade. Eu, por exemplo, morei na Índia numa cidade chamada Mayapur. Tem a cidade conhecida como Jagannathapur. Pur significa cidade. E Singa é leão. Sinha. Nishinhadeva. Nishinha. Sinha significa leão. E Pur, cidade. Singapur, a cidade do leão. Então, aquela região toda era colonizada pela cultura védica, no passado remoto. E os gregos, eles são conhecidos como os Pulindas. Pulindas eram assim, um ramo da cultura védica que eram assim, kshatriyas, administradores, guerreiros, vamos dizer assim. Não guerreiros, mas políticos, líderes políticos e soldados. Então, houve, num período histórico, um problema técnico de batalhas. E eles, então, decidiram, ao invés de permanecerem naquela região, migrarem. E eles migraram para o norte e colonizaram aquela região que é conhecida como Cáucaso, que é conhecida como a Grécia hoje. Então, muitos dos conhecimentos que são aplicados na Grécia são conhecimentos retirados da cultura védica. O sistema, por exemplo, Hipócrates, que é o conhecido como pai da medicina, ele basicamente repete o que é a Ayurveda. É uma repetição praticamente da Ayurveda, só que com algumas defasagens. E os pensadores, na época, recolhiam muito dos conhecimentos dos livros, que eram os livros retirados dos textos védicos, que eram utilizados pelos indianos, a matemática principalmente. Então, muitas das palavras, por exemplo, a palavra omnisciente, né? Quem já ouviu essa palavra? Omnisciente, omnipresente, omnipotente, né? Se você vê como ela escreve, primeiro você escreve om, depois vem nisciente, omnipotente, omnipresente. Essa palavra om é retirada dos Vedas, que é o om transcendental. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, da palavra do Om se criado o conceito nisciente. E você retira o Om dos Vedas e acrescenta o da cultura local e vira o omnisciente, né? Que é uma palavra latina, que é o que nós utilizamos. Agora, se a gente pegar, por exemplo, a palavra Dom, que significa um presente de Deus. Você tem o Om, que é a suprema personalidade de Deus envolvida na operação. Aí se você pega a palavra Domini, que significa Domini, no latim significa aquele que domina. Vem do Om-Mini, o dominador supremo, ou seja, a suprema verdade, Deus. Aí você pega a palavra Domingo, que significa aquele que predomina e dá prazer. Vem do Go, vem daí. Então, Yoga significa unir-se a fonte de prazer, que é o conceito original para religare, ou despertar, ou unir-se à fonte de prazer. Então, assim, nós, quando fazemos o paralelo, por exemplo, entre um buscador e um religioso comum, então o que acontece? A pessoa que tem a prática de seguir uma religião, ela pode, então, entrar em fanatismos e cometer atos que são, inclusive, contrários ao próprio princípio de unir-se ao Supremo. E quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em termos de amor, de harmonia, de sabedoria, de compaixão, de misericórdia, né? Ele é um pedagogo, ele é um educador, um orientador. Então, é claro que para a gente estar em harmonia com um pedagogo, com um educador,
nós temos que nós mesmos fazer a própria disciplina interna para não precisar dar trabalho para o educador nos educar. E aí nós ficamos semelhantes ao educador, nós ficamos semelhantes ao pedagogo. E aí o que é para ser uma relação de orientação e de educação se torna uma relação de harmonia, de parceria, que é muito superior à dependência, de orientação contínua. Então quando nós, a suprema personalidade de Deus, ele tem uma responsabilidade com ele, qual? De nos orientar, de nos educar, de nos pressionar para que nós possamos evoluir. E por que ele quer que nós evoluímos? Possivelmente porque ele não tem o que fazer, né? Então ele fica só fazendo isso. Será que é isso? Qual seria o objetivo do interesse que Deus tem na nossa evolução? Entende? Se você é um pai amoroso, uma mãe amorosa, e você quer que seu filho faça o dever de casa, estude, vá para a escola, tenha bons hábitos, tenha bons amigos, divirta-se de maneira saudável, qual é o objetivo de um pai amoroso, de uma mãe amorosa? Quando vê o filho assim, nessa situação, como é que ele se sente? Ele se sente feliz, se sente calmo, se sente alegre, se sente contente, se sente bem consigo próprio. Então, se nós... Para isso aí, o exemplo tem que vir desde pequeno. Exatamente. Se nós temos esse padrão vem de onde? Vem originalmente de Deus. Entendeu? Agora, acontece que às vezes nós não temos isso no início, mas nós temos que aprender isso antes tarde do que nunca. Entendeu? Não é porque eu andava nu quando eu era criança, é que eu vou continuar andando nu agora que eu fiquei adulto. Não deu certo lá no início, agora tem a oportunidade, agora vamos se adaptar à evolução, entendeu? E continuar, é aquela história da música, né? Fazer o que você tem, com o que você tem, e sonhar com o que você quer, e continuar na superação. Nós temos motivos para desanimar e entrar na depressão, ou motivos para lutar e encontrar a superação. Um copo pela metade de água, a pessoa pessimista, quando olha um copo pela metade de água, ele vai dizer, tá quase vazio. Não é assim? Agora a pessoa otimista vai olhar o copo pela metade de água e vai dizer, nossa, tá quase cheio. A diferença está aqui, ó. Trabalhou aqui, pronto. Se eu olho pro copo pra metade e digo, não tem nada aí dentro aí, já digo. Então, vamos encher. Então vamos colocar conteúdo de conhecimento lá dentro. A ideia é essa daí. Então agora, olha só, eu vou continuar aqui com a leitura, tá? Pra gente não fugir muito do texto. Nós já estamos aí já há 15 minutos, né? Dessa primeira etapa, que a contextualização sempre é importante para a gente já incluir aí outros conhecimentos que vai nos ajudando a compreender esse contexto todo. Então, os Vedas, ele tem a responsabilidade de representar o Absoluto Supremo no seu sentido superior, como um educador. Então, os Vedas são a mãe que está nos educando. Por isso, nós precisamos ouvir os Vedas, o conhecimento védico, para tentar entender e, claro, ter no coração a seguinte compreensão. O que tem por trás do interesse dos conhecimentos védicos em relação a nós? Existe aí um princípio maternal, que é a educação dos filhos, das almas. E nós somos esses filhos, nós somos essas almas que estamos aprendendo a sermos orientados pela Mãe Suprema, que são os Vedas, para chegar até algum lugar, e esse lugar só pode ser um lugar prazeroso, satisfatório, porque é isso que uma mãe amorosa deseja para o filho. Que ele progrida para que ele tenha felicidade, para que ele tenha paz, para que ele tenha saúde, para que ele seja feliz. Uma mãe, quando pressiona o filho para ir para a escola, não é porque ela sente prazer que ele vai sofrer lá na escola, não é isso. Ela está pensando no futuro, como ele vai ter um bom trabalho, ele vai poder formar uma família, ele vai poder sair de férias, ele vai poder ter educação, ter saúde, ter paz, tudo, os bons costumes, toda a estrutura. Então esse é exatamente o objetivo. Muito bem, então vamos dar sequência aqui, né? A gente tinha parado Você estava falando quando o Arjuna jogou o arco no chão e falou que não ia lutar, né? Ele falou, como, Krishna, você quer que eu faça isso? Exatamente, né?
Daí é que a gente voltou ao ponto de qual é a diferença entre um buscador e um seguidor. Né? O buscador, ele vai sempre pegar as informações e vai analisar as informações e entender as informações da maneira consciente. E um seguidor, ele vai, assim, simplesmente seguir aquela orientação sem necessariamente procurar entender o que está sendo feito. Aí foi o exemplo que nós demos de Ágino com o Moisés, o paralelo que nós fizemos. Então vamos voltar aqui. Eu vou pedir só uma pausazinha, só para me encontrar aqui no texto, é só um segundinho. Então, pessoal, olha, nós havíamos lido ontem, mas Duryodhana arrogantemente respondeu que não lhe cederia nem mesmo um punhado de terra onde conseguissem espetar um único alfinete. Estava tinhoso mesmo. Bom, agora, durante todos esses incidentes, os Pandavas sempre foram tolerantes e pacientes, mas agora a guerra parecia inevitável. Todavia, à medida em que os príncipes do mundo se dividiam, alguns aliando-se aos filhos de Dhritarashtra e outros tomando o partido dos Pandavas, o próprio Krishna aceitou ser o mensageiro dos filhos de Pandu e foi à corte de Dhritarashtra pleitear a paz. Depois que suas propostas foram recusadas, a guerra tornou-se certa. Então Krishna tentou, lembra? Nós falamos no vídeo anterior. Os Pandavas, homens da maior estatura moral, reconheciam Krishna como a suprema personalidade de Deus, ao passo que os ímpios filhos de Dhritarashtra não tiveram essa mesma atitude. No entanto, Krishna estipulou que sua participação na guerra seria conforme o desejo dos antagonistas. Como Deus, ele não lutaria pessoalmente, mas quem o desejasse poderia servir-se do exército de Krishna. Nossa, eu vou falar sobre esse assunto aqui. Pode... Eu não vou nem começar, não vou terminar o parágrafo, porque se for comentar isso daí, eu vou comentar, eu vou votar nele, claro, não vou passar em branco, mas eu vou terminar o parágrafo. Mas calma aí, Deva. Quando Krishna foi lá pleitear a paz, ele foi como? Bom... Ele foi falar com os Kurus, pessoalmente. Ele vai falar com os Kurus pessoalmente. Mas ele foi disfarçado? Não, espera aí. Eu vou falar, peraí. Eu vou terminar o parágrafo aqui. Ó, não lutaria pessoalmente, serviço do exército de Krishna. E o outro lado poderia ter o próprio Krishna como conselheiro e ajudante. Duryodhana, o gênio político, preferiu as forças armadas de Krishna, enquanto que os Pandavas ficaram ávidos por contar com a presença do próprio Krishna. Muito bem. Hoje eu só tenho mais 10 minutos, mas amanhã tem mais 30, né? Vou só lembrar de um fato histórico, bíblico. Salomão foi considerado num período, né? Depois ele deu umas desviadas, mas ele foi considerado o homem mais sábio da terra, com maior conhecimento da terra. É que ele pediu para Deus conhecimento. Entendeu? Ele foi abençoado com um pedido diretamente de Deus. Sim. E o pedido que ele fez foi sabedoria para poder. Então, quando uma pessoa ele não pede, o que nós aprendemos é pedir coisas para Deus. Normalmente é o que a gente aprende, vai na igreja, vai no centro, né? Não, tô vendo todo mundo se dando bem aí e eu, cadê o meu carro, cadê a minha casa, assim? Normalmente é isso. Mas os que são sábios pedem sabedoria. Porque com sabedoria você consegue tudo. Sim. Entendeu? E com recursos materiais você até pode ter e depois perder. Por exemplo, você abre no YouTube e coloca lá pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo. Tá cheio. Por quê? Porque a pessoa que tem muitos recursos, mas não sabe como lidar com isso, acaba perdendo. Verdade. E com sabedoria você consegue as coisas. E isso da manutenção. Então, voltando à sua pergunta, foi assim, que a relação é essa. Quando o Krishna foi pessoalmente. E Krishna, até então,
ele já tinha o seu próprio palácio, o seu próprio reino. A Dwaraka e a Mathura e Dwaraka eram todas regiões de Krishna. E Krishna já estava no humor, na lila, né, no passatempo de um rei. Então ele foi vestido como um rei, com um séquito real, com a sua corte, os seus conselheiros, porque Krishna também tinha conselheiros. Uddhava era um amigo, primeiro-ministro de Krishna e conselheiro de Krishna. É um passatempo dele, né? E foi acompanhado com um séquito. Chegando lá, Duryodhana recebeu Krishna como um rei, porque Duryodhana, apesar de Duryodhana ser uma pessoa com uma mentalidade maliciosa, ele era um rei e era um político, então sabia como lidar com os protocolos. Então ele recebeu Krishna apropriadamente. Krishna foi muito bem recebido, não é? E quando Krishna se apresentou, explicou a situação para o Duryodhana, sugerindo ao Duryodhana que para evitar esse conflito, porque muitas pessoas morreriam, soldados, mães, mulheres, esposas ficariam sem os seus esposos, as crianças ficariam assim, órfãs, para evitar esse problema, que ele aceitasse a proposta dos Pandavas, porque os Pandavas estavam sendo tolerantes. E os Pandavas, eles tinham poder, e a guerra não ia ser fácil, ia ser complicada para os dois lados. Que ele desistisse da ideia de guerra e cedesse aos Pandavas as terras para que eles pudessem administrar. Só que Duryodhana, reticente, disse não. Então Krishna informou que, bom, eu tenho que assumir a minha posição em relação a isso. Porém, o que acontece aí volta novamente na questão de Balarama. Por quê? Krishna poderia simplesmente assumir a posição dos Pandavas, só que como do outro lado haveriam muito, porque Krishna, ele era querido não apenas pelos Pandavas, mas por assim, uma infinidade de pessoas que tomaram o partido de Duryodhana, a posição infelizmente errada do lado de Duryodhana. Por exemplo, um deles era Bhishma Deva. Bhishma Deva era um dos Mahatmas, uma alma altamente evoluída, cheia de conhecimentos espirituais, e era um devoto de Krishna. Ele era devotado a Krishna, mas ele tinha acordos políticos e questões de relacionamentos e teve que ficar com Duryodhana. Então Krishna, para não ter que, assim, vamos colocar, machucar os seus próprios devotos, porque esse não é o passatempo de Krishna. Krishna, ele é o protetor dos devotos. Sim. Entendeu? Então, para ele não ter que fazer isso, que seria uma coisa dolorosa para ele, o que ele fez? Ele deu a seguinte proposta: olha, eu tenho meu exército e tenho a eu mesmo. Você, como antagonista, eu vou te dar a opção de escolher. Porque como ele sabia que o Duryodhana não ia escolher Krishna, ele ia escolher as opulências de Krishna. Então Duryodhana escolheu, foi assim, Krishna fez a seguinte proposta: eu vou me deitar e vou adormecer. Quando eu despertar, aquele que eu ver primeiro vai ficar com todas as meus exércitos. Eu vou oferecer meus carruagens, cavalos, elefantes, todos os recursos materiais para favorecê-lo. E aquele que eu ver em segundo lugar só vai ter a mim. Então ficou Arjuna e Duryodhana próximo, no quarto. Então Krishna adormeceu. O Duryodhana foi perto de Krishna, esperto, já correu lá, já ficou do lado de Krishna. Para quê? Para pegar, não é? Não, ele falou, aquele que eu ver primeiro vai ficar comigo. Aquele que eu ver... Segundo. Não, peraí, estou me confundindo aqui, peraí. Porque Arjuna, que Duryodhana correu, ficou do lado de Krishna, para ser visto primeiro. E Arjuna só pôde ficar nos pés de Krishna. Né? Então, aconteceu que Krishna, quando abriu os olhos, ele viu primeiro Arjuna.
Duryodhana queria ser visto primeiro, mas ele viu primeiro Arjuna. Nossa, me confundi agora. Esse que é o problema de não ser um perito no Mahabharata. Eu me confundi agora com a colocação. Eu sei que, como Krishna viu Arjuna primeiro, Duryodhana foi favorecido com um exército que era o que ele queria, na verdade. E Arjuna ficou com Krishna, porque Arjuna estava nos pés de Krishna. Entendeu? Então, quando Krishna despertou, viu Arjuna que estava nos pés de Krishna. E Arjuna ficou com Krishna, que era o que Arjuna queria. Então, o pensador aqui, a pessoa materialista, diante de Deus, o que nós queremos de Deus, as facilidades, as opulências que Deus pode nos oferecer, nós não estamos realmente interessados na pessoa de Deus. Por isso que o relacionamento que nós temos normalmente com Deus é um relacionamento De pedir, não é um relacionamento puro, não é um relacionamento sincero. É um relacionamento que envolve olhar, o desejo das opulências dele. É como, por exemplo, imagina que você tenha uma pessoa que é muito rica. Muito rica. Essa pessoa que é muito rica, ela tem dificuldades de ter amigos verdadeiros, sinceros, amigos verdadeiros. Porque uma pessoa muito rica está cheia de pessoas que se aproximam dela com interesses secundários. Como Krishna é a pessoa suprema, o Senhor Supremo, ele possui todas as opulências, normalmente as pessoas se aproximam de Deus com quais intenções? Secundárias, de obter dele benefícios. Então, na verdade, o que nós fazemos? Tentamos fazer do absoluto o nosso servo, a nossa fonte de recursos. Nós não estamos interessados mesmo na pessoa, como a pessoa pensa, como ela sente, quais são as fragilidades dessa pessoa, mas Deus não tem fragilidades? Claro que tem. Qual é a fragilidade de Deus? Seus filhos. Qual é a fragilidade de uma mãe? Os filhos. Os filhos são a fragilidade de uma mãe. Se os filhos não estiverem felizes, como a mãe fica? Triste. Então os filhos são a fragilidade da mãe. Então as almas condicionadas são a fragilidade de Deus. É o ponto frágil de Deus. Por que ele não está... Ele está o tempo todo preocupado em resgatar as almas? Porque ele não está completamente feliz sem as almas. Então ele fica o tempo todo fazendo o processo de resgatar as almas, terapeuticamente. Então, na verdade, a nossa preocupação deve ser em superar essa fase básica, essa fase inicial, e procurar nos conectar com o Supremo. E para isso é necessário compreender a mente do Absoluto, a mente do Supremo. E a mente do Absoluto, a mente do Supremo, é maternal, envolve o princípio da compaixão, o princípio do